Olá, tudo bem? Então vamos dividir essa parte de manipular esses relacionamentos, especificamente no momento 1 para 1, em duas partes, tá bom? Essa aula. Então nesse primeiro momento a gente vai entender como criar os dados com relacionamento e aí no segundo momento dessa aula a gente vai fazer algumas buscas e entender algumas nuances disso, tá bom? Em cima dessa relação. Então, para a gente criar aqui, eu vou usar aqui o Tinker. Acho que fica bem legal para a gente ir interagindo com essa relação, tá bom? Então deixa ele abrir aqui, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou inserir um dado, um perfil para um usuário, via Active Record, no pensamento Active Record, trabalhando com o model diretamente, e depois eu te mostro também o jeito de Mass Assignment, tá bom? Então o que eu faço? Eu vou pegar aqui uma variável P para agilizar a nossa escrita. Vou pegar aqui o model profile, tá? Então criei aqui uma instância do model profile. Eu vou colocar aqui o seguinte, deixa eu só vir aqui no código. Eu tenho o about, o phone e as redes sociais, beleza? Então vamos voltar aqui, about, vou colocar o valor aqui sobre mim, tá bom? O mesmo pensamento que a gente já trabalhou com Active Record, tá pessoal? Estou criando aqui um model profile com as informações iniciais para a gente poder salvar ele. Então, beleza? E aqui eu já tenho um model pronto. Normalmente, se eu fizesse isso aqui, a gente já teria esse model salvo. Só que a gente teria um problema aqui. Por quê? Porque eu tenho mais... Opa, deixa eu só voltar isso aqui. Eu não executei nada na base com esse nome novo, mas deixa eu voltar porque estava... Se no futuro a gente precisar reexecutar essa migração para a gente não ter problemas. Beleza. Voltando aqui, né? Então, ali eu coloquei só essas três colunas com informações. Faltaria basicamente essa coluna User ID, que é o dono desse perfil. Então, como ela não está com o label aqui, a gente já ia ter um problema a partir do banco, tá bom? Inclusive, a gente pode tirar a prova que não está no label essa chave, vindo aqui na base e na estrutura da base. E aí, se você perceber, ó, o allow null não está permitido para o user ID. Então, a gente já teria um problema, voltando aqui para o código, para o terminal agora, quando eu fizesse um save disso. Então, normalmente, você poderia vir aqui fazer um user ID e colocar um ID existente, correto? Claro, como a gente está com a chave estrangeira, esse ID tem que referenciar um dado existente na tabela remota, tá bom? Só que aí a gente tem um ponto de trabalho diferente agora, especificamente aqui para trabalhar com relações e ligações. Ao invés de eu pegar e salvar isso aqui na mão, eu vou, por exemplo, procurar um user, então app models user, vou pegar o usuário de ID 1, tá? Já retornou aqui para mim. Então, para esse usuário que eu acabei de buscar na base, eu vou associar esse perfil. Como eu faço? Agora que entra aquele método para gente de ligação. Então eu vou chamar o método profile, que é este método aqui dentro do model user. Por isso que é importante retornar esse método de ligação, porque aí o que eu quero fazer? A partir desse método profile, eu quero salvar um perfil. Então eu vou passar aqui a variável profile, que contém um model profile para mim, ou um model perfil. E aí o que vai acontecer aqui? O Laravel automaticamente, por eu estar salvando esse perfil por meio do método de ligação, ele já vai passar o ID desse usuário 1 corretamente nessa inserção. Então, se eu der um Enter aqui, no caso aqui eu errei o nome da variável, é P, né? Então, você já provavelmente saberia que ia dar erro aqui. Então, deixa eu só limpar minha tela aqui para não ficar essa poluição toda, beleza? Então, recapitulando, salvando aquele perfil que está na variável P, que eu coloquei o nome errado, por meio do método de ligação, o Laravel vai incluir o user ID corretamente para a gente. Então, se eu der um Enter aqui, ó, você percebe que eu tive o retorno de um model populado, né, um model profile populado com as informações que a gente passou, já pegou o user ID corretamente e os dados do banco também, como a data de criação, atualização e o ID recebido no banco. E, de fato, esse perfil é o primeiro perfil e ele já foi associado corretamente ao usuário 1. Então, voltando aqui, ó, na base,
Ó, eu tenho o usuário 1, se eu for em perfis, eu tenho o perfil salvo que a gente acabou de inserir. E aqui no meu gerenciador, e provavelmente no teu, quando você tem uma chave estrangeira, ele acaba, para facilitar, colocando um atalhozinho para que você veja quem é o dono desse ID remotamente. Então, se eu, no meu caso aqui, ele coloca uma setinha, se eu clicar nela, você percebe que ele inseriu corretamente e associou para o usuário correto. Então, para esse caso aqui, voltando, você, só para a gente recapitular, você consegue ter um model populado e salvar ele diretamente por meio do método de ligação, tá bom? Então, basicamente isso. Eu vou deixar os exemplos que eu estou colocando aqui no Tinker, eu vou deixar eles em um gist, bloco a bloco do que eu mostrar tudo aqui, para facilitar para você copiar e testar também, inclusive, numa rota, tá bom? Então, por enquanto aqui até polui um pouco por causa desses erros aqui, mas é isso aí. Agora, como que eu faço para salvar, por exemplo, do jeito de Mass Assignment? Ou seja, eu quero criar um perfil, mas eu não quero popular um model para poder usar o save por meio do método de ligação. Como é que eu faço o Mass Assignment via o método de ligação desse relacionamento e não usando um save mais um create, por exemplo? Então, primeiramente, como eu já associei um perfil para o usuário 1, eu vou pegar aqui um novo usuário. Usuário 2, que é a Mariana aqui, e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma variável P novamente, só que agora eu vou fazer por Mass Assignment. Então eu vou criar um array associativo, onde as chaves desse array associativo vão representar cada coluna na tabela, como a gente já conhece da criação em massa, tá? Ou atribuição em massa, no caso, que é a melhor tradução para isso. Então, como eu comentei contigo, eu consigo iniciar aqui a variável P igual a abertura de colchetes, dar um Enter, e aí ele continua aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, about, vírgula, vou dar um Enter. Eu vou ter ali o phone. Vou ter o social networks. Perceba que como eu vou salvar as coisas pela relação mapeada no model, eu não preciso me preocupar em estar preenchendo a coluna que contém a chave estrangeira, tá bom? Então, esse aqui é o meu array com as informações inicial do perfil. Você percebe que ele conseguiu pegar corretamente aqui. E aí, para me salvar, eu vou pegar o user, que a gente buscou aqui acima, chamar o método profile, que é o método que representa a ligação onde o usuário tem um perfil, e a partir desse método, ao invés de chamar um save que espera um model, como a gente fez no exemplo, eu vou chamar o create. E aí eu passo esse P aqui que contém um array associativo para o Mass Assignment, só que agora via método de ligação. Então eu vou dar um Enter. E aí a gente tem o erro esperado de fato, que é o quê? Eu estou usando Mass Assignment. A gente sabe que para usar a gente precisa habilitar isso no model. E a gente não fez isso no model profile. Então, sem nenhum problema, é bom que esse erro dê, porque a gente vai martelando isso na cabeça. E aí eu posso vir aqui, ó, e indicar quais são as propriedades por meio desse array na propriedade fillable e indicar aqui quais são as colunas que você consegue passar valor por meio do Mass Assignment. Então, about, estou dentro do model profile, tá? Phone, social networks, tá? Eu não preciso botar o user ID aqui porque o Laravel manipula automaticamente, tá bom? Então é isso. Vamos voltar aqui para o terminal e vamos fazer o create aqui. Neste caso aqui, a gente vai ter um probleminha aqui de cache por conta do carregamento dentro aqui do Tinker. Então, em memória, ele ainda não entendeu que eu, voltando aqui, adicionei essa propriedade no model profile. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma nova busca pelo user, seta para cima aqui até encontrar o user find 2, vou dar um enter, tudo bem? E aí, agora sim, vou fazer o user profile create p e dar um enter. Bom, ele ainda não reconheceu aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu normalmente saio aqui, tá? E
volto de novo para uma nova sessão, tá? Não se preocupe que seta para cima você consegue pegar o mesmo histórico ainda, tá bom? De comandos, tá certo? Então deixa eu só limpar minha tela aqui. Vou buscar novamente o usuário 2. Seta para cima aqui até achar a variável onde contém um array. Vou dar um Enter. Beleza, agora ela existe aqui. Seta para cima novamente até encontrar aqui o user, método profile e usar o create para fazer a inserção desse perfil por meio do MesAssignment, tá? Então vou dar um Enter aqui e agora sim tudo foi criado corretamente. E aí você vai ter aqui o model profile sendo retornado a partir do create. Então você poderia interceptar esse retorno e manipular os dados que você acabou de inserir na base para esse perfil. Lembrando que é o perfil que é retornado, tá? Desse create. A diferença aqui dessa inserção do MesAssignment para um MesAssignment que a gente viu anteriormente é que aqui eu estou criando esse dado a partir de um método de ligação, ou seja, para que eu tenha o ID corretamente da relação salvo nesse model que pertence ao model que eu busquei anteriormente, que é o user de ID 2. Tá bom? Então a diferença é somente essa, mas o mecanismo de MesAssignment funciona do mesmo jeito. Como você viu os erros que aconteceu aqui, tá bom? Então só recapitulando, se você for criar um dado relacionado a outro por meio do método que representa essa relação, você tem também ActiveRecord e MesAssignment. Lembrando que o ActiveRecord você manipula o model e no MesAssignment um array associativo onde as chaves indicam as colunas e os valores que você quer inserir. Tá bom? Eu vou deixar esses dois blocos aqui de código para você manipular melhor aí e testar também em rota e etc. Vai estar linkado abaixo. E aí para a criação a gente tem esses dois caminhos, tá bom? Então, só recapitulando tudo, vou pegar aqui, eu não vou executar, tá bom? Eu posso buscar um usuário pelo ID dele, tá? E vamos supor que esse usuário eu coloquei esse usuário na variável aqui, o retorno dele na base. E aí, por meio do método de ligação, eu posso usar um save e passar um model profile populado somente, ou eu posso usar um create e passar um array com o perfil que eu quero inserir, tá bom? E aí o Laravel, por eu estar usando o método que representa essa ligação, ele vai adicionar o ID corretamente, respeitando aquelas convenções que eu te mostrei na aula passada. Tá bom? Então você tem esses dois modelos. Nesse primeiro momento pode parecer bem complicado, mas aí, à medida do curso, a gente vai estar trabalhando sempre com relacionamento, porque não tem para onde correr, tá bom? E aí, sempre fixando mais e mais. Mas o primeiro momento parece ser bastante coisa, mas à medida que você for escrevendo, que você for praticando, que você vê o bloco que eu deixei no link abaixo, mais estruturado, pode fazer bem mais sentido para você, tá bom? Então é isso, vamos para a próxima aula para a gente entender como a gente consegue recuperar, por exemplo, o perfil de um usuário, como eu consigo acessar a coluna sobre de um usuário que eu busquei na base e assim por diante. Vamos lá.